Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, muito boa noite a todos e a todas. É com muito carinho que estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre um tema de extrema importância: o amor filial, o significado da palavra mãe, uma palavra, 3 letrinhas, mas com um significado muito grandioso, quase imensurável. Mãe, no dicionário, significa aquela que dá a vida, aquela que abdica de tantas coisas, aquela que renuncia, aquela que é capaz de oferecer a própria vida para poder salvaguardar os seus filhos. Mãe é uma palavra tão doce, dá origem a tantos poemas, às poesias, as próprias a sonoridade dessa palavra já nos traz um acalento ao coração. Mãe. Mãe, na verdade, como as mensagens dos livros que procuramos verificar para nós estarmos aqui fazendo algumas provocações com vocês, um livro bastante interessante, dos quais, dentre eles, nós verificamos, é o livro Na Pegada do Mestre, de Vinícius. E o título da mensagem, Mãe, vem nos dizendo os ensinamentos de que a própria significância de toda a estrutura de mãe quer correlacionar com o afeto. Não é através da hereditariedade dos corpos, não é só os laços que vinculam mãe com os seus filhos, não é só a questão da consanguinidade, e sim uma questão própria do espírito. É o amor ágape, é o amor que se transforma no zelo, nas noites em claro, nas todas as performances que temos que passar para poder sublimar uma bênção, uma oportunidade divina que recebemos, né, em nossos corações, que são os nossos filhos. Mas não só as questões ligadas, Vinícius nos coloca nesse livro, nas Pegadas do Mestre,
nas questões fisiológicas, porque há muitas mulheres que têm os seus filhos, mas não exercem esse significado grandioso que é a plenitude do amor de mãe. É um amor incondicional, é um amor que nos eleva, é um amor que faz com que brilhe todos os ensinamentos que o Cristo, há 1000 anos, há 2000 anos, há aos milênios, nos deixou esse legado. E é no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando lá Jesus, o nosso Mestre, amor incondicional de nossas vidas, nos deixa a seguinte mensagem: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Eu não vim destruir a lei, que desde a época de Moisés já existia esse legado. Não vim destruir a lei, e sim cumpri-la. Então, os espíritos nos explicam o porquê dessa passagem, qual a grande relevância de honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, traz os ensinamentos no Evangelho, que eu os convido a todos para a leitura em seus vários itens, nos traz lá que a palavra significativa de honrar é, além de amar, é o dever de respeitar. E dentro desse capítulo, a estrutura dele, os espíritos nos explicam que existe sim a parentela espiritual e a parentela corporal, onde muitas vezes nós então, submersos numa família das quais precisamos para promover a nossa evolução espiritual, nos reencontramos com almas não muito afins, dificuldades de um passado, muitas vezes equivocado, e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos oferece a oportunidade desse reencontro de almas. E é através do amor filial, do amor que a mãe concede aos seus filhos, desde o seu nascimento, desde a sua geração. Ou então, aquele amor que vem para o coração sem estar vinculado com a questão consanguínea, como, por exemplo, um reconhecimento de filho, ou mesmo uma adoção, em que não somos nós que escolhemos as crianças, mas sim elas nos escolhem. Então, quando nós reunimos toda essa parentela, todo esse ambiente familiar que nos propicia os primeiros laços de convivência para podermos então exteriorizá-los e sermos partícipes da sociedade, o homem como um ser estruturalmente social, são, nesses envolvimentos, nesses vínculos afetivos que aprimoramos o amor universal. Então vamos começar a entender quando Jesus, inclusive, nesse mesmo capítulo, tem uma passagem muito interessante que, a princípio, nós até estranhamos quando a ouvimos ou quando a procuramos entender, quando ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O povo, na época, não conseguia entender a dimensão. E os espíritos, então, explicam que Jesus estava se referindo à família universal, que conforme as reencarnações, conforme as oportunidades que temos de evolução, a mãe recebe no seu ventre ou pelos laços afetivos a grande missão, a grande oportunidade de zelar, de amar, de desenvolver o afeto para com o seu filho, para com a sua filha. E dentro dessas ligaduras, afinidades, construções de vivências, nós vamos então nos aprimorando e vamos entendendo que o verdadeiro amor é aquele que é capaz de renunciar sem reclamar. É aquele amor que abençoa, é aquele amor que envolve, é aquele amor que protege sem escravizar, é aquele amor que dá sem esperar alguma coisa em troca.
E nesse esperar alguma coisa em troca, há também aquelas situações que o Evangelho, segundo o Espiritismo, trabalha também nesse capítulo 14, interessantíssimo, e este propriamente no item 9, quando vem falar da ingratidão dos filhos. É algo que é complicado, né? Ingratidão dos filhos. Então, normalmente, não é muito incomum escutarmos no senso, né, entre os amigos, entre as pessoas, dizendo: meu filho é um ingrato, eu dediquei a minha vida inteira e ele não me valoriza, ele não faz isso, ele não faz aquilo. E a gente então percebe a importância desse amor que Jesus estava se referindo, o amor ágape, que Joana de Ângeles, nas suas várias obras, também quer que a gente perceba, que é o amor que dá sem esperar o retorno. Se o filho é realmente ingrato, ele vai ter que depois trabalhar com esses equívocos. Oportunidades não faltarão, mas a missão dos pais, a missão da mãe propriamente dita, é muito valorosa. Então, que possamos fazer a nossa parte, que possamos construir um ambiente doméstico, familiar, de forma nobre, de forma que o nosso exemplo possa alcançá-lo, possa resgatá-lo das experiências equivocadas do passado, que possamos então fazer essa construção desde pequenininho. Não vamos deixar para depois o que a gente pode construir no hoje. A bênção da maternidade, a bênção da oportunidade valiosa que temos nas mãos. Não vamos malbaratar. É certo que hoje, né, como há muitos anos, comemora-se uma data especial para lembrar dessa pessoa, dessa mulher, que merece realmente, de fato, todas as honrarias. Vamos então presentear, vamos caprichar no nosso almoço, vamos então escrever bilhetes, vamos dizer que realmente amamos aquela que nos trouxe a vida. Tá tudo certo, tá tudo ótimo, mas nós também temos que convir que esse reconhecimento e essa valoração deve ser diária, deve ser sempre. Não podemos perder a perspectiva. Se nós, porventura, não estivermos conectados com esse sentimento de gratidão diante da importância da mãe, no mínimo nós temos que pensar que ela nos deu a vida. Então, por todas as dificuldades que porventura possamos vivenciar no relacionamento familiar, uma situação não podemos esquecer: ela nos deu a vida. Mãe, imensurável, um significado de forma que foge, inclusive, das palavras de um conceito que poderíamos trazer aqui para vocês. Realmente, a gente deve sentir isso através do espírito, através das fibras mais íntimas dos nossos corações. Tem uma passagem, uma história, na verdade, que muito nos toca e que a gente então rapidamente vai trazer para vocês. De uma mãe que passou por uma situação muito, muito difícil de perder a sua filha. E antes, 3 meses antes, havia já perdido. Esse perder entre aspas, né? O marido havia falecido e logo 3 meses depois a sua filha adoece de forma repentina. E ela então não consegue conviver com aquela dor. Porque quando o marido se foi, ela projetou então naquela menina de apenas 6 anos de idade toda a exteriorização dos seus sentimentos amorosos, afetivos, sentindo a falta do seu companheiro, mas entendendo as razões. Mas quando a filha se foi, muito próximo do falecimento do seu companheiro,
o coração amargurado, ela não conseguiu conviver com aquilo. Então ela já não conseguia dormir mais, ela já não se alimentava. A vida para ela perdeu o sentido. Passou pela sua mente de perder a sua vida também, porque não tinha mais nenhum significado. Até que alguns amigos, preocupados com a sua saúde emocional, a sua saúde mental e física também, muito abatida, indicou para que ela fosse a um médico, que ele realmente era muito eficaz nas situações, principalmente de perda de pessoas queridas. Ela relutou um pouco, mas acabou indo. E quando chegou no consultório, foi muito bem atendida pela recepcionista, que a fez esperar alguns minutos. Ela então foi chamada e quando ela adentrou no consultório, encontrou um senhor de cabelos grisalhos que a inspirou muita confiança. Ela sentou-se, um pouco ressabiada ainda, e ele então pergunta para ela qual o motivo que ela estava ali. Ela então relatou a sua história triste. Ele então, com muita generosidade, conversou com ela e lhe receitou a seguinte situação, com a promessa de que ela iria cumprir. Ela achando que talvez fosse um medicamento eficaz para que ela pudesse dormir melhor, para que ela pudesse se alimentar, mas ao contrário disso, ele então, no receituário, propôs que ela procurasse um endereço X, procurasse uma pessoa Y e lá ela comparecesse, no mínimo, 3 vezes por semana e ficasse naquele lugar por 3 a 4 horas. Mas ela, como? Ele é. Esse é a minha receita inicial para você. Depois de um certo tempo, você retorna para que nós possamos avaliar o seu quadro. Ela estranhou muito, mas ela fez. Não tinha nada a perder. E assim, ela foi até o local. Qual foi a sua surpresa? Era, então, um instituto que acolhia crianças desamparadas, crianças que passavam por violências no próprio lar, crianças que perderam os seus familiares e que ficavam à mercê daquele lugar para tentar sanar a ausência dos parentes mais próximos. Ela então começou a desenvolver aquele trabalho, no início muito timidamente. Chamavam ela logo de tia, vieram logo correndo recepcioná-la, segurando em suas mãos, a convidando para participar de atividades lúdicas. Ela então ainda um pouco travada, e aos poucos ela começou a entrar naquela realidade daquelas crianças. Ela começou a entender o sentido verdadeiro do amor ágape. Ela então, depois de um certo tempo, já renovada emocionalmente, já estruturada psicologicamente, volta àquele médico que mais parecia um guru e disse: doutor, eu estou curada. Ele então sorriu e disse: me conte o que aconteceu, como você está, como você começou a trabalhar com a sua autocura. Doutor, antes eu tinha minha filha como uma propriedade, uma posse, que sem ela eu não era mais ninguém nessa vida. Eu perdi todas as esperanças, inclusive eu perguntava diariamente, por que logo comigo? Por que comigo? Por que logo eu? Será que Deus esqueceu de mim? E depois, quando eu comecei a me envolver com crianças sem as mães biológicas, por N fatores, e quando uma delas começou a me chamar não mais de tia, mas de mãe, aquilo foi uma porta de acesso à libertação. E eu entendi que para ser mãe não era necessário ter a filha comigo, como posse ou como propriedade. Ela sempre terá o meu amor, aonde quer que ela se encontre. Mas eu aprendi também que esse amor não pode ser guardado só para mim.
ou só para aquela pessoa propriamente. Esse amor ele tem que ser exteriorizado, ele tem que ser multiplicado. E eu então percebi que eu sou importante, sim, para outras crianças, com a função de mãe. E o médico então ficou muito feliz com esse limiar, com essa autocura dessa mulher. Outra situação também que nós lembramos de contar para vocês foi de uma palestra do nosso querido Divaldo Pereira Franco, tem muitos anos, baseado também em fatos que ocorreram logo no final da Segunda Guerra Mundial, faz tempo. O nome dessa história é O Anjo da Noite. E Divaldo, ele nos coloca uma situação que, da mesma forma, o desenvolver do amor mãe para com todos os filhos da humanidade. Então vejam como as coisas se colocam nas nossas vidas. O amor mãe para com os filhos é um ensaio, é um começo, é aquele amor que se inicia de uma renúncia, noites que nós não conseguimos dormir quando o filho está febril. Somos capazes de não nos alimentarmos para dar o alimento aos nossos filhos. Somos capazes de fazermos milhões de situações para ver o nosso filho bem, o nosso filho feliz. Nosso filho, que muitas vezes vem dos nossos laços consanguíneos, mas muitas vezes, como nós já colocamos, vem de laços afetivos, mas que trazemos para dentro do nosso coração. Mas esse exemplo que eu estou colocando para vocês, dessa mulher, né, que o marido falece e logo em seguida a sua filhinha, a única filha, falece, e que ela perdeu primeiramente a razão de viver e depois ela reencontra um amor que se exterioriza. Ela pode ser mãe de outras crianças que não as têm. É o amor universal, né? É a família universal pela qual Jesus já havia dito: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É a humanidade inteira. E nessa história muito bonita que o nosso Divaldo nos traz, trata-se de uma enfermeira, ainda jovem, com muitos ideais, que faz um procedimento juntamente com o médico, o Dr. Croin. Ele então a convida para fazer uma situação muito delicada em relação a uma menina de 7 anos que se apresenta muito mal de saúde. Eles então precisam fazer a cirurgia de emergência e ele então, exausto, cansado, pede para que ela, essa enfermeira, cuide da menina, que ela fique atenta, porque a menina, ela aspira ainda cuidados, ela foi entubada, enfim. E então o médico se ausenta da sala da cirurgia e deixa então a menina aos cuidados da enfermeira que participou, inclusive, de todo o procedimento cirúrgico. O tempo passou e dentro desse ápice de cansaço, a enfermeira, ela cochila por alguns instantes, porque noites anteriores também ela não conseguia dormir. Ela fazia muitos atendimentos para aqueles combalidos de guerra. E quando ela cochila e ela volta a si, a menina havia falecido. Ela fica desesperada. Ela corre e vai chamar o médico que descansava em outra sala. E quantas pessoas correm para verificar, de fato, aquela menininha de 7 anos veio a óbito. A raiva que se instalou naquele médico foi quase cruel. Ele então de dedo disse que iria escrever uma carta e que ela então não poderia mais exercer a sua profissão. Ela havia praticado um homicídio. Ela não poderia dormir. Ela fez com que aquela criança ainda em restabelecimento não tivesse o apoio necessário. O tempo passou. Essa mulher, né, com aquela consciência, né, daqueles momentos e com medo, né,
de que pudesse perder a oportunidade de exercer a sua profissão. Ela, então, sempre cuidando, sempre preparando, mais preocupada que a qualquer momento pudesse receber uma notificação proibindo-a de exercer a profissão que mais amava. Muitos anos passaram. O médico, o doutor, inclusive parou, de exercer a medicina, ele não exercia mais a medicina e ficou então envolto no meio acadêmico, escrevendo artigos, livros, fazendo então muitos experimentos. E num determinado momento ele vê numa revista uma reportagem, mas depois de muitos anos mesmo, ele vê uma reportagem que o chamou a atenção sobre o anjo da noite. Uma mulher que cuidava de um local onde haviam crianças desamparadas, desfalecidas, e que aquela mulher tomava conta dessa instituição, desse local, mas que num fato inédito, essa mulher, ela não dormia. Ela passava noites em claro, cuidando daquelas crianças. E ele então, muito curioso, resolveu fazer então uma entrevista com ela, fazendo parte da sua pesquisa. Quando a encontrou, ele não se lembrou dela. Daquele episódio de muitos anos atrás, ele estava interessado mesmo naquela história, que deu, inclusive, muito ibope, saindo, inclusive, nos jornais de circulação. Então, o contato com ela o conheceu, e ele então perguntava para ela, mas como que você não consegue dormir? O que aconteceu na sua vida? Como é que a questão fisiológica, você não conseguia dormir? E ela então relembra a história que marcou em definitivo a sua vida. Ela conta para ele, e quando ela relembra, ele então volta ao passado e diz a ela, até no momento de exteriorização, pedindo perdão por ele ter sido tão rígido com ela. Ela não teve em nenhum momento a intenção de matar aquela criança. Muito pelo contrário, ela estava cansada, mas ele, naquele ímpeto, naquela raiva, a chamou de homicida, assassina. E ainda prometendo que iria entregar a carta ao Conselho de Medicina, de Enfermagem, para que ela não pudesse mais exercer aquela nobre profissão. Só que aquela carta nunca foi entregue. Ele, depois de muito tempo pensando, ele aniquilou a carta. Mas ela, com a sua consciência, ficou ali rememorando sempre aquela situação. E desde aquela época em diante, ela com esse trabalho enobrecedor de cuidar das crianças doentes e também desamparadas, tornou-se então, entre aspas, a conhecida história do anjo da noite, pelo fato de que ela não conseguia mais dormir por ver aquela criança que ela deveria cuidar e ela não cuidou. Então, meus amigos, minhas amigas, é muito importante nós estarmos sensibilizados com o nosso dever de cuidado. O pai e a mãe têm a missão para com seus filhos? Sim. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz essa provocação e os espíritos então respondem: é sim uma missão. É uma missão, mas nós não deveremos nos sentir culpados caso os filhos se transviem por outros caminhos se fizermos de tudo para resgatá-los. Oportunidades são inúmeras e nós temos que ter essa sensibilidade no coração para aproveitar essa linda bênção que Deus, nosso Pai, nos confiou de sermos mães. Nas regiões mediúnicas, inclusive, nos corações mais empedernidos, dos espíritos ainda muito fixados à matéria, com um intuito de vingança, eles só são realmente convencidos pelo coração materno. Foram várias as mensagens que o nosso saudoso Chico Xavier nos trazia com relação às experiências
de que tínhamos que resgatar a memória materna, a memória da mãe, para que aquelas almas pudessem se libertar, pudessem dar chance para que os espíritos superiores os resgatassem. Mãe. E para então finalizar e concluir as nossas pequenas reflexões do dia de hoje, da noite de hoje, nós vamos lembrar de uma mensagem muito oportuna que está contida no livro Boa Nova, Psicografia do nosso querido Chico Xavier, por Humberto de Campos. É o último capítulo, capítulo 30, que se intitula Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar, em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhes acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos, de leve sobre os ombros. E ela dizia: meu filho, meu amado filho. A aflição daquele olhar e a melancolia eram quase intraduzíveis. E Jesus então profere aquela mensagem universal: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o mestre exânime fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. O tempo passou. Maria fica com a doce lembrança daquele menino que foi sempre muito diferente, muito ousado e muito bondoso. Tempo passou e João, regressando de grandes viagens que teria que fazer para que as ideias cristãs a cada dia se propagassem, voltou a Éfeso e aí, ao encontro da sua mãe, Maria, convidou-a para morar no alto de uma colina, onde a natureza se transbordava de maravilhas. Maria aceitou o convite alegremente. Mas era uma casa simples. Sua choupana era, então conhecida, pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e nossa Mãe Santíssima. Outra ocasião, também, ela ouvia a expressão minha mãe, dizia um dos aflitos: como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. E uma frase, meus amigos, que fica eternizada para nós. E ela dizia: isso também passa. Carinhosamente, ela se referia aos seus filhos de alma. Só o reino de Deus, dizia ela, é bastante forte
para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. O tempo passou, recebeu notícias dos períodos dolorosos de perseguição aos cristãos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração por amor a seu filho. Foi uma vida voltada aos sofredores, aos angustiados, àqueles que não tinham mãe, que não tinham família, que não tinham filhos ou que se tinham os perderam por tantos vieses da vida. E o tempo passou. Maria, então, já envelhecida, recebe a presença, a visita do seu filho bem-amado, e ele, então, já anuncia que o momento, a hora é chegada. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Experimentando a sensação de estar afastando-se do mundo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. E sob a companhia de dulcíssimas presenças dos benfeitores angélicos e espirituais, Maria se aproximou de um a um daqueles que participavam das angústias do circo e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente, desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem, disse ao ouvido: "Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu." A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou. Cantou, sim, um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhes eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança
de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, meus amigos, quando ouvirmos o cântico nos templos das diversas famílias religiosas, nos nossos lares cristãos, não vamos esquecer de fazer no coração um pequeno silêncio para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Que a nossa Maria de Nazaré fique conosco hoje e sempre.